Olá, boa noite. Estamos acompanhando a sessão extraordinária convocada pelo presidente Jorge Pisciani. Senhores deputados, o que está em jogo aqui é a decisão do Colégio de Líderes. No Colégio de Líderes, essa emenda apresentada por mim, pelo deputado Eliomar Coelho e deputado Luiz Paulo, acolhida pelo presidente Jorge Pisciani, e no Colégio de Líderes se discutiu amplamente a colocação dessa emenda. À época, sequer tinha a questão da CPI dos incentivos fiscais, mas eu me lembro, se eu estiver errado, o presidente que me corrija, mas o presidente Jorge Pisciani, naquela reunião do Colégio de Líderes, disse: o Estado precisa dar transparência aos incentivos fiscais e, se não apresentar os estudos que estou cobrando, nós abriremos uma CPI. O Estado não apresentou os estudos, portanto a CPI está praticamente aberta. Mais do que a CPI está praticamente aberta, quando o Estado tem a chance de demonstrar transparência e desmistificar, deputado Carlos Mink, de desmistificar várias situações, o Estado não faz. O Estado acaba naquela história que faz dos incentivos fiscais esse problemaço. Porque, volto a afirmar, está errado quem diz que incentivos fiscais são ruins, mas também está errado quem diz que incentivos fiscais só são bons. É preciso equilibrar essa história, é preciso reconhecer que nem todo incentivo é bom, nem todo incentivo é ruim. E aí, quando a Firjan, ou quando o próprio governador faz um recorte em cima de determinados incentivos fiscais, é ótimo, é óbvio que a sociedade dirá: os incentivos fiscais são ótimos. Aí vem membros que são totalmente contra os incentivos, pega exemplo de termas, de joalheria e vai falar: incentivos fiscais são ruins. E é óbvio que a sociedade vai falar: incentivos fiscais são ruins. Os dois lados estão errados. Os dois lados estão errados. E mais errado ainda está o governo federal, que não faz um novo pacto federativo e não impede a guerra fiscal entre os estados. Porque se a situação se agrava dessa maneira, se o Estado do Rio se vê obrigado a uma intervenção branca e que tem que impedir, quando o Estado coloca lá, o governo federal coloca nesse termo de recuperação financeira, que o Estado não pode mais conceder incentivos, ora, se a União quer ajudar mesmo o Estado do Rio, faça um novo pacto federativo e acabe com a guerra fiscal entre os estados. Mas a União também não faz. Então coloca a gente nessa sinuca de bico e por isso a CPI é tão importante. Mas tão importante quanto a CPI, que na minha visão é quem dará o verdadeiro norte, não só para aquilo que foi errado, mas para que nós possamos caminhar por aquilo que é certo, na necessidade de ter, sim, incentivos fiscais que sejam justos para corrigir desigualdades sociais, regionais, levar emprego onde não tem e manter os empregos naquelas regiões que mais necessitam desses empregos. Agora, é fundamental que essa lei de transparência, essa emenda de transparência, já possa estar se antecipando à própria CPI. Esse argumento de sigilo fiscal é uma balela. Esse argumento de sigilo, porque a partir do momento que uma empresa se dispõe a, de certa forma, ter um benefício que é público, ela está assinando um contrato de que o que é público deve estar para o público, daquilo que cada contribuinte paga, daquilo que cada contribuinte está deixando para o Estado. Portanto, senhores deputados, peço o sim a essa emenda, o sim a esse projeto, para que possamos derrubar esse veto e, mais do que isso, para que as medidas de transparência possam ficar claras. É um governo que a gente sente vive um péssimo momento. Agora, o ruim do governo viver um péssimo momento é que esse péssimo momento, deputado Paulo Ramos, passa para a sociedade fluminense. Quem paga o preço é a população. Hoje, por exemplo, agora há pouco, quando o TRE dá uma decisão da cassação da chapa Dornelles e Pezão, isso é ruim. Eu não comemoro esse tipo de decisão, eu fico entristecido. Eu gostaria muito que nós tivéssemos processos democráticos absolutamente decentes e que nós não tivéssemos que passar por esse tipo de constrangimento. Porque uma crise política só agrava a crise econômica. Uma decisão como essa tende a piorar ainda mais as coisas, mas não vou entrar no mérito se a decisão é justa ou injusta.
Só quero dizer que fico muito entristecido que o Estado do Rio de Janeiro esteja, nesse momento, nessa situação. Numa situação de um governo que foi eleito e que a própria Justiça Eleitoral começa a não reconhecê-lo. E amanhã ou depois a gente nem sabe se no Legislativo nós teremos que fazer análises complexas com relação a infringimento de regras e que essa casa terá que fazer a análise. Não torço pelo quanto pior, melhor. Pelo contrário, torço para que o Estado do Rio possa superar essa crise. Mas para superar é necessário ter transparência. Obrigado, senhor presidente.